dia. Eu vou chamar então o Mário para a gente começar. Acho que é legal ele falar um pouco sobre esses desfiles que a gente acabou de ver. Aí, obviamente, eu vou ter algumas perguntas. E aí a gente abre para vocês também, para quem quiser comentar ou fazer alguma pergunta. Bom dia. Obrigado por saírem no frio. E obrigado também pela Cris e toda a equipe. Me dá a oportunidade de dar uma respiradinha agora, né? No meio da confuseira toda de domingo. Mas eu acho que é uma oportunidade excelente, né? Porque a gente consegue ver um pouco do trabalho já com distanciamento, né? Já passado essa questão da emoção que sempre envolve. Talvez aí esteja o que eu sempre defendo, a diferença de moda e roupa, né? E só fazendo uma apresentação do que se trata então esses dois desfiles. Um já faz praticamente quase 6 anos, né? E foi muito importante esse desfile porque acho que ele foi muito livre, no sentido de que nós não tínhamos muitas amarras, muitas exigências em cima dele, a não ser fazer algo que fosse à altura da proposta, porque sempre, toda vez que você começa um trabalho, sempre começa com uma pergunta. O que, né? Parte da onde? Parte da onde? O que vai nos ser a linha de pensamento? O que vai me dirigir? O que vai nos dirigir, né? O que eu passo como briefing? Porque um evento como esse, vocês obviamente sabem disso, não é um trabalho de um designer, é um trabalho de que o designer coordena, costura isso, mas é muita gente envolvida e todo o tempo você tem que ter uma certa clareza para passar para as pessoas, seja a pessoa que está pensando o cenário, seja a pessoa que está fazendo a trilha sonora ou quem vai ajudar no styling, enfim, toda essa equipe. Inclusive, até o final do processo, eu sempre acho que é muito feio você convidar alguém para trabalhar e não dizer assim, olha, eu pensei nisso, eu estou partindo de alguma ideia, não que, né, que ela esteja toda fechada. Ela está dentro do campo imagético, claro, mas ela tem um chão, né, ela tem uma pesquisa. Então, a primeira tinha uma coisa que era assim, para onde todo mundo quer ir na vida? O que seria o exemplo de um melhor lugar do mundo? O paraíso. Então eu pensei em fazer uma coleção sobre o paraíso. E o interessante do paraíso é que é uma ideia que existem culturas muito diferentes. Isso é interessante, porque hoje você falar em culturas diferentes que pensam coisas semelhantes, não tem muita graça porque você está falando com a internet, em tempo real e tudo mais. Mas que gozado, por exemplo, descobrir que existia uma ave do paraíso que aparece tanto dentro da cultura libanesa como na cultura chinesa. Então a fênix, que é a chamada ave do paraíso, de uma forma ou de outra ela é a mesma em diversas culturas. Uma ave que renasce das cinzas. Porque, no final das contas, a própria ideia de paraíso seria isso. Você morreu, virou cinza, mas não morreu. Não é isso? Então, quer dizer, que coisa mais boa é essa, né? De poder pensar. E aí, o imaginário podia... Esse caminho, essa porta, me deu possibilidade de pensar em não só em quem seriam esses seres do paraíso, como eles viveriam, tão livres, com tanta seda, né? Uma coleção com muita seda, tão livres, tão só se cobrindo como se fossem uns hobbies, né? O tempo inteiro precisa de muita roupa, né? Aparecem umas sungas muito cavadas, então é muito menos a coisa do corpo, mas do corpo livre, no Caderno do Paraíso. E ao mesmo tempo os exploradores, que aparecem aí na linha dos caques e tudo mais. Esse desfile, ele teve, além da Chiara e do Jackson, né? A Chiara ajudando no styling e o Jackson na trilha, teve um papel da Juliana Maia, que eu não vejo há bastante tempo, e essa menina, ela se propôs a fazer uma maluquice muito grande, que era assim, colocar várias televisões no chão, ligadas com um filme passando as nuvens, um céu com nuvens. E ela quis fazer uma instalação com não sei quantas centenas de estreliça, aquela florzinha aqui, parece tem outro nome popular também, parece um rabo de galo, então acho que é isso. E ela colocou as flores todas para baixo, né?
Teve um momento que é claro que isso despencou, mas eu não fiquei sabendo, me pouparam dessa história, assim, no meio do ensaio, assim, chamado com um café às pressas, sabe? Mas tudo deu certo e eu achei muito bonita essa ideia de o céu na terra e as flores voando. Ficou muito bonito, eu acho revendo, passar. Porque assim, moda tem essa rapidez que parece que tudo vira nada depois de amanhã. Você faz o desfile, depois parece acabou, passou. Mas não é. Você vê depois de 5, 6 anos e achar assim tudo tão pertinente, tudo tão interessante. Lógico, tem um lado meu de galinha e achar meus pintinhos tudo lindo, né? Mas assim, mesmo com o distanciamento, eu ainda acho muito bonito e principalmente porque engloba o trabalho de muita gente, que se não fosse eles. E outra coisa que para mim é muito importante são os modelos. Não é papo, não, é verdade. Eu acho a coisa mais linda você ver assim, um monte de homem de 20 anos que parece assim, mas 20 anos não existe mais nenhuma inocência, não existe mais nenhuma ideia, assim, são profissionais que estão ali mostrando o corpo, não é nada disso, são meninos tão interessantes de trabalhar e ver que, por exemplo, depois de 6 anos a gente trabalhou com profissionais tão incríveis como Luca Alves, né? A gente tem aí o Léo Peixoto, que inclusive vem abrir mais uma vez o nosso desfile domingo. Quer dizer, são profissionais que eu respeito tanto, que eu nunca coloco nada além de profissionais na passarela, porque eles é que fazem também muita diferença. Sobre então esse Jardim do Paraíso, só para situar vocês, acho que além do cenário tem uma coisa muito interessante, a ousadia que, por exemplo, a figura do Stein, né, no que ele representa de mais significativo. Ele parece assim que nos leva mais à viagem, porque você é dono da empresa, você tem seus compromissos, você está desenhando, criando, pirando, mas com a conta para pagar, com o showroom que vai começar no dia seguinte, tudo isso. O artístico fica caminhando ao lado do negócio. Aí vem alguém de criação que te puxa, né? No caso da Chiara, era bom porque a Chiara é maluca, então ela inventava umas coisas e eu ia, eu achei e continuo achando lindo as tiaras com umas penas e mandamos bordar umas aves, e aquilo tudo ou no boné ou na tiara. Vamos mandar então, vamos pegar umas alpargatas, né? Vamos bordar tudo de lantejoula né? Contas amarelas, vermelhas, douradas. Isso é do Stein. Os talhos que vêm e dizem assim, não, vamos, é o paraíso, então vamos, aí vamos. Né? Aí a cenógrafa diz, vamos pendurar a flor de cabeça para baixo, vamos. Aí vem a trilha sonora incrível que começa, quem é mais macho? Tudo a ver com uma coleção de um designer que insistentemente acredita que existe moda no planeta homem. Eu sempre defendi isso. Hoje já não é mais novidade, graças a Deus. Hoje a gente tem aí uma geração curtindo isso. Quem é professor sabe disso, que o espaço do masculino já está mais resolvido dentro de sala de aula. Estou falando demais? Posso continuar falando? Então, assim, tem uma coisa também legal nessa ainda falando do primeiro desfile, que são as sedas que eram do Casulo Feliz, que é uma empresa no Paraná, que eles resgatam os casulos que são tidos como casulos casulos que não vão render uma boa seda. E aí tinha muita seda, tinha também um bordado da Isilda, que faz um bordado manual, então tinha umas túnicas, que é interessante, vocês veem que a túnica aparece bastante nesses dois desfiles, né? Uma vontade de uma forma diferente. É interessante observar que o meu trabalho tem muito a ver, quando eu recebi o convite, pensar que a gente está dentro aí de uma discussão onde está o nome de Flávio de Carvalho, toda essa discussão da masculinidade. Existe do design uma vontade muito grande de se desamarrar um pouco dessa coisa da camisa, da camiseta, da calça, da bermuda, como, por exemplo, vontade de dizer assim, não, eu posso dizer ao homem para se vestir de outro jeito e ele não vai considerar que seja impossível.
que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu não posso pegar um vestido de noiva e jogar e dizer assim, não, você vai usar isso e se sinta bem com isso. Não, é muita maluquice na cabeça de uma pessoa. Não dá. Ele vai, tá bom, é para fazer uma foto, fazer uma instalação, para fazer uma brincadeira. Mas, é só uma viagem, é só conceito, odeio essa expressão. Então, não, eu estou dizendo assim, eu queria que você colocasse isso e se achasse bonito. E isso é muito difícil para um designer. Aí as túnicas, as batas me remetem muito isso, talvez para a nossa cultura. Por eu assim, vim do Rio de Janeiro, está muito próximo do mar, de gostar dessa coisa da Bahia, que vai aparecer no outro, e ver nessa palavra, que também é uma palavra que é muito desgastada, mas ela tem o seu significado, que é étnico, mas étnico fica parecendo assim, confia tudo dentro de um baú e tudo é étnico, mas não é isso. É olhar para algo que não é do meu dia a dia, não está no metrô, não está na Avenida Paulista. Então, possibilitar outras formas. Então, isso, nesse desfile, que tem uma outra coisa interessante, que acabou sendo o desfile que a gente levou para Paris. Porque estava se passando naquele momento o ano da comemoração do Brasil na França, e aí escolheram algumas marcas para desfilar lá no Salão do Prêt-à-Porter, que apesar de ser um salão feminino, tem um casabô, que é uma parte masculina e feminina. E aí nós teve uma homenagem ao Brasil e a gente levou essa coleção. Só um parênteses, lógico que não ficou lindo como isso, porque nós temos uma estrutura muito melhor do que qualquer evento, principalmente um salão. Mas enfim, só para fazer um parênteses. Depois a gente vem aí um outro desfile, que assim, todo mundo tem isso na vida, né? Que é um momento, faz uma descoberta, e é uma descoberta impressionante. Eu tive 2 anos assim consecutivos passando o final do ano em Salvador. Salvador foi para mim uma descoberta assim maravilhosa de tudo, porque como carioca eu estava ligado assim a ver dentro da minha casa o espiritismo, o bandismo. Eu, na verdade, tenho uma história ligada à teologia da libertação, mas sempre gostei de um baticunzinho, assim, dessa coisa mágica que a gente pode ter no Brasil, essa energia mágica que a gente vive desde pequenininho ouvindo esses contos, né? Os contos ligados a Saci Pererê, tudo isso é meio mágico, é meio desse universo, dessa mesma panela do meu ponto de vista. E aí, quando a gente sempre passa assim essa discussão, vamos começar, que tema? Aí eu sempre falo para o Zé, que é com quem eu faço todo o trabalho. Zé, tive uma ideia, ele falou, vem, já veio, então desceu a ideia. Aí eu falei assim, vamos fazer Salvador. Ele falou, nossa, mas fazer Salvador é quase cair do lado do precipício, porque para você fazer uma baiana é por pouco, né? Você cair no estereótipo, é verdade, né? Porque você acha tudo lindo, daqui a pouco você está lá fazendo um monte de comemoração do candomblé, e não era essa a intenção só. Aí que entra uma coisa legal, que é buscar uma outra leitura, para não ser a leitura imediata, toda a tua emoção só. Aí a gente foi parar nas mãos de Pierre Verger, um fotógrafo, que fotografa então Salvador em 30, 40, então eu fui olhar Salvador em preto e branco. E aí foi muito divertido e muito diferente, porque tinha a minha emoção de Salvador, né? Parece, nunca entrei dentro de um terreiro de candomblé dentro de Salvador. Nunca consegui. Ainda devo conseguir. Mas, por exemplo, o dia do meu próximo desfile é no dia de Santo Antônio. E os baianos tratam Santo Antônio de Antônio, não sei se vocês sabem disso, só para falar da intimidade que se tem com o santo. E aí nós fomos olhar Pierre Verger, paramos então nessa coisa de alfaiataria, um homem mais elegante, uma ideia de Salvador misturada às roupas de candomblé que estavam presentes nas túnicas, algumas abertas, umas capas muito profundas, mas também paramos na joia de crioula, que foi uma grande descoberta para mim, não sei se vocês conhecem, é um trabalho maravilhoso. Aliás, nós temos um museu que todo mundo que tem alguma coisa a ver com moda precisa ir em Salvador conhecer, né? Porque existe um museu da moda em Salvador, né? Então a gente precisa conhecer esse museu, e foi lá que eu conheci um pouco paralelo, as coisas nunca acontecem à toa. Eu pude assistir num desses momentos antes de fazer o desfile, uma exposição sobre joias de crioula.
A escrava que vivia dentro de casa, né, ela tinha uma amizade grande, né, porque afinal de contas a mulher era a dona da casa, não tinha companhia, não tinha ninguém, a escrava era uma irmã e ganhava ouro, né, em cordões, mas todos os cordões com referências cristãs católicas, europeias. Ela desmancha, faz o desmanche e eles começam a criar joias com os símbolos dos orixás. Então eu estava começando uma parceria muito legal com a Romanel, que é meu patrocinador até hoje, então a gente faz coleção de joia, e eles toparam a gente fazer uma coleção toda de joia em cima dos orixás. Então todas aquelas guias que vocês viram no segundo, são todas banhadas em ouro, e são inspiradas nas joias crioula, que são joias pesadas, não são joias levezinhas. E esse desfile teve um styling que não era conhecido, é um menino que é produtor, que é o Thiago, o Igor Vaz Alexandre, fez um trabalho super bacana com a gente, e tinha o build do Max Weber, que foi um prazer imenso, né? A gente trabalha bastante com profissionais de beauty artists importantes, e com o Max foi bacana. E agora, a gente tem uma parceria bem grande também com o Theo Caria, que fez o anterior. Acho que falei um pouco dos dois, né? Eu tenho acho que eu não posso deixar de perguntar, talvez até cair num clichê, que todo mundo pergunta, mas eu acho que assim, a gente pergunta sempre, talvez as perguntas sempre são feitas para as pessoas que não fazem especificamente uma coleção masculina, né, que pensa na roupa do homem. Eu, como homem, sinto uma dificuldade gigantesca de comprar roupa, né, porque é bem o que você falou, normalmente a gente fala camiseta, bermuda e calça, né, assim, é isso, jaqueta quando está frio, como aqui não faz frio, só hoje, então fica mesmo na camiseta e na calça. Daí eu penso em todas as coisas revolucionárias, né, que vieram da moda, e mesmo quando a gente vê lá atrás, como os homens eram muito mais ousados do que hoje, né, bem lá atrás, 1800, 1700, e aí você coloca a saia no primeiro desfile, né, não é bem uma saia, pelo que eu percebo, né, quase uma saída de banho, né, um pariô, saída de banho, alguma coisa assim. E quando você que é um criador de moda masculina, quando isso vai para a loja, assim, é impossível não perguntar, assim, você vende? Olha, nessa primeira coleção que a gente viu, é quase um pano mesmo, um pariô, né? Uma saída de praia. Isso aí é tranquilo. Nós, por sermos uma marca de designer, assim, é um designer que tem uma marca, não é uma marca que tem um designer, tá? A gente, tudo que está no desfile, exceto uma ou outra peça que a gente quer guardar para acervo, a gente coloca na loja para vender. E às vezes a gente se surpreende. Teve uma coleção que nós fizemos muitos quilts. E eu achei que aquilo não ia vender nunca, porque era um xadrez muito graúdo, muito grande, muito largo e tal. E às vezes acontece como aconteceu, eu tive uma pessoa e compra 3. Então, mas não são peças que realmente posso dizer, você faz em escala comercial para vender? Não, eu penso o desfile como um fashion show, né, como é a tradução. Então tem algumas coisas que eu não pego de tudo que vai para o showroom, mas tem outras que eu penso assim, não, eu posso fazer isso, não preciso me preocupar se vai vender ou não vai vender. Mas a gente põe na loja para vender. Se vender, ótimo. Se não vender, também não tem problema. Fica para ser. Fica para ser. Porque também, na verdade, quando não vende, em algum momento ela vai aparecer. Né? Porque provavelmente as suas peças mais fortes são as peças que são mais fotografadas. Exatamente, isso você está falando certo. Além disso, tem, por exemplo, essa coleção do Paraíso, ela foi muito fotografada e essa é uma outra função, né? Uhum. Você dá material para os produtores poder ter peças diferenciadas e com certeza eles vão reproduzir essa imagem com frequência. Uhum. Porque teve um momento que você falou do desamarrar, né, que achei interessante, porque o stylist, eu sou stylist há 15 anos, então eu sei que o nosso papel é realmente, talvez, num desfile principalmente, dar essa cara que seria a cara que ninguém vai usar.
Então é a história da imagem, é uma imagem forte de... por mais que eu também não goste da palavra, mas é a história do conceito, né? Que você pega o conceito e transforma numa imagem, que muitas vezes é o caminho facilitador para o entendimento de um tema, né? Vamos dizer assim. Então, o stylist chega e ele desamarra mesmo, e ele faz toda a viagem e tal. Você acha que, por exemplo, quando você traz para o real, assim, né, esse desamarrar, talvez você consegue dizer que você compensa ele, essa imagem mais estranha, essa imagem de moda mais fashion, mais diferente, você acha que você pode dizer então que você compensa ele com looks mais naturais no decorrer do desfile? Porque o que eu digo é que assim, normalmente eu vejo um desfile masculino sempre com o olho assim, tem 4 peças que são absurdas, que a gente olha e fala, uau, que lindo, não sei o quê, mas daí o resto do desfile sempre, claro, são peças lindas, são peças muito bem construídas, etc., mas tem muita coisa parecida, às vezes até desfiles gigantes, eu nem acho que o seu é muito grande, mas a gente vê desfiles masculinos enormes mostrando quase a mesma coisa. Isso veio para compensar, você acha assim? Olha, eu acho que existe um compromisso com o público. Depois que você está 15 anos fazendo desfile, 2 por ano no mínimo, então a gente tem mais de 30 desfiles, eu me vejo alguém que produz um desfile, né? Então produz um show a cada semestre. Eu não só tenho um compromisso de surpreender, como eu também tenho um compromisso de encantar, no sentido de que o olho daquele que é o meu consumidor, ele está olhando o desfile e pensando assim, queria usar isso. Eu gostaria de estar vestido assim. Então, a gente tenta não fazer desfiles muito longos, porque como nós sabemos, não há muito como, por exemplo, você dizer, vou fazer 40 looks surpreendentes. Tá, mas talvez caia num problema, as pessoas se sintam tão distantes que não haja aquele encantamento de dizer, eu gostaria de usar isso. Né? Acha tudo muito distante demais. Né? Então, eu coloco looks que eu tenho que ter certeza que são bonitos, mas talvez eles não tenham esse peso, por exemplo, que vão encantar um produtor de moda para poder fazer o seu próximo editorial. Então é quase uma compensação mesmo. Faz parte da história. Não sei se... porque compensação fica parecendo, então vou fazer isso para compensar aquilo. Não é bem assim. Caminha junto, né? Caminha junto. Não, eu pergunto isso até por causa de quando a gente vê desfile feminino. A gente costuma dizer que é mais fácil trabalhar com moda feminina porque a moda feminina permite, talvez a cabeça da mulher permite um pouco mais, roupas mais ousadas e tal. Então, por isso que eu até falo da compensação, porque mesmo quando eu vejo desfiles femininos, eu também vejo essa compensação. Talvez não é a melhor palavra, a melhor expressão. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem, principalmente eu acompanho bastante seu trabalho, eu vejo que tem eu sempre percebo muito uma preocupação com as partes superiores, assim, com a parte de cima. Acho que você trabalha muito bem com camisas, ternos, mesmo no desfile de Salvador, tem as alfaiatarias lindas, né, que tem uma certa delicadeza, uma certa até feminilidade. Isso também é uma coisa que te preocupa? Assim, você tem medo de ficar caracterizado por... que é o velho problema de sempre, assim, a moda masculina é uma moda para o público homossexual, para o público gay. Você tem medo disso ou não? Não. Primeiro porque eu acho assim, quando surge essa pergunta, aqui não é um caso de uma pergunta, é uma observação, mas às vezes as pessoas vão direto na pergunta, porque ainda tem uma certa as pessoas pisando em ovos quando vão falar sobre esse assunto. Bom, assim, a experiência nossa, por nós termos o nosso escritório showroom em cima da loja, muitas vezes eu consigo falar diretamente com o meu cliente. Então nós temos clientes que são assim, o namorado e a namorada, um casal bacaninha, eles foram lá na loja, gostaram, ela ajudou, ele ficou contente, os dois saíram bonitos. Existem figuras que eu nunca vou saber, por exemplo, qual é a preferência deles. Né? Existem pessoas executivos, existem pessoas bastante exageradas, no sentido assim, de gostar de ser exagerado, no bom sentido, extrovertidos, que eu concluo que sejam gays. Mas eu concluo só assim, se é que eu estou pensando nisso. Agora,
eu não acho justo dizer isso, porque seria errado. Até no meu livro, né, pode fazer propaganda sempre, né? Então, no Herói Desmascarado, quando a gente estava terminando a dissertação, saiu na coluna da Mônica Berra uma matéria excelente que perguntava assim, que havia uma grande confusão nos dias de hoje, quando você ia numa praia no verão carioca, no verão aqui do norte paulistano, quem era o gay, porque, por exemplo, tinha um monte de meninos que estavam ou depilados ou super musculosos, e os dois vestiam ao mesmo jeito, porque também aquele que era gay da boate, da The Week, por exemplo, eles também se preocupavam em usar, existe um dress, né, dress code meio esquisito, que é meio caretinha, né, de camiseta Lacoste, calça justinha, que nem o cara que talvez odeie ele. Então tem essa coisa, essa confusão nos dias de hoje, que eu acho até bom, sabe, para confundir mesmo, como dizia o Chacrinha, né? Tem que confundir mesmo, né? Então essa confusão nos leva a pensar que, assim, por exemplo, muitos homens que gostam, por exemplo, do culto ao corpo, ou por exemplo, vai para a boate e vai tirar a camiseta não é importante, porque ele vai tirar, né? Então ele não vai gastar muito com o Mário Queiroz, porque ele vai tirar a camiseta, ele não precisa da camiseta. Agora, eu acho que gostar de moda não tem nada a ver com sexualidade. Eu acho que não tem nada a ver, porque, por exemplo, tem gays de muito mau gosto, né? Gays que não gostam de roupa, e tem homens casados. Por exemplo, nós temos um casal que eu adoro encontrá-los. É uma das melhores coisas, acho que talvez a coisa que mais me impulsione a montar esse circo todo ano, 2 vezes por ano, é que tem gente que nos acompanha desde o primeiro e vai no desfile e diz assim: olha, eu vim aqui para você não parar. E tem um casal que ela é pianista e ele também, eles tocam juntos. Coisa mais linda, em música contemporânea. E eles vão todas as vésperas do meu desfile comprar umas peças para dizer assim, e eu às vezes não tenho a felicidade de encontrá-los, e eles dizem assim: avisa ao Mário que nós viemos comprar para ele não parar. Isso não é muito legal? Por quê? E assim, eu concluo que os dois são casados, eu acho que os dois vivem bem, muito obrigado. Quer dizer, vocês estão, entende? Eu acho assim, acho que essa questão, eu entendo que você está perguntando outra coisa. Quando eu ponho uma renda, quando eu ponho um detalhe que é dito feminino numa camisa, isso não te preocupa, né? Porque passa pela hora de que você está falando, será que eu estou pondo a mais, estou pondo a menos? O que é esse a mais, o que é esse a menos? Para nós também, do lado de quem está desenhando ou quem está construindo essa imagem, é difícil. As medidas, porque as medidas estão relacionadas à pergunta: vai vender? As pessoas vão consumir isso? Ou vão me ver como uma coisa, um ET, ninguém compra, né? Tem esse medo. Eu acho que na verdade não é nem, eu acho, como eu disse no começo, eu acho super corajoso, né? Quem tem ainda força de fazer um bom masculino, porque realmente é difícil, eu digo até pelo popular, né? Do quanto as pessoas falam. É claro que moda não tem absolutamente nada a ver com sexualidade, mas eu acho que sempre tem a pergunta: mas será que... Né, eu tenho muitos amigos heterossexuais que falam: não, mas eu não sei se eu usar isso não vai ficar meio gayzinho, não vai ficar... tem até essa expressão feia, né, assim, de falar. Eu acho que absolutamente não tem a ver, mas é uma preocupação, eu acho que... Não uma preocupação, porque na verdade até seria, entre aspas, um público ótimo, porque é um público extremamente consumista. Pois é, né? Se todo gay comprasse minha roupa, dá uma briga. E, bom, a minha última pergunta, essa última coisa que eu tinha para falar, você comentou dos modelos. Acho que você foi o primeiro estilista que eu já conversei que tem essa relação tão legal com os modelos, porque normalmente eles acham até os modelos um pouco chatos. E eu, como stylista, eu gosto de trabalhar também com o masculino. Eu acho super legal, eu acho que eles têm outras características, né? Os meninos, as meninas elas são mais louquinhas, mas os meninos, quando você põe, eles acham super legal. E eles acham... é engraçado porque é super difícil ver o modelo que tem essa cabeça que eu acabei de falar. Né? Mas será que essa roupa eu vou ficar meio assim? Eles são super... E eles acham legais. Eles acham essas roupas legais. E quando você pensa, né, se a gente for lá atrás e pensar no Flávio de Carvalho, que usou a saia e foi quase apedrejado,
né, e como foi toda uma história em cima dele, quando você pensa nisso, isso também te traz umas ideias de performance, porque nos 2 desfiles que a gente viu, né, tem 2 performances leves, né, que tem o final de todos juntos e tal, mas isso te faz pensar em performances, entre aspas? É legal isso. Eu sempre penso numa cena que fique, uma imagem que fique de um desfile, que possa dar uma boa foto, né? Você que está ligado em moda, em imagem de moda, tem toda essa discussão também do estudo, né, da academia, que leva a essa questão semiótica, pensar. Você sempre pensa, que imagem que vai ficar, né? Que boa imagem vai ficar, né? Será que as pessoas vão lembrar dessa imagem? Será que vai dar uma boa foto? Então tem essa questão da performance. E os modelos, eles são muito disciplinados, eles topam, e eu tenho um carinho muito grande, eu tenho muito a agradecer a todas as agências, porque assim, eles acham muito importante fazer o nosso desfile. Não só as agências, como os modelos. Então, por exemplo, fazer um casting da Mário Queiroz é muito gozado, porque assim, chega de repente um super modelo que está aqui no Brasil, mas você não precisava ir no meu casting. Mas ele vai para dizer assim, olha, eu estou aqui e tal, não esquece de mim e tal, como se ele precisasse ir. Então ele prestigia muito, e isso é muito legal. Nós tivemos uma situação muito gozada há um ano atrás, exatamente, no outro verão, porque nós íamos lançar uma linha de cueca. E isso é uma coisa muito esquisito. Você pôr uma pessoa de underwear na passarela é muito estranho, porque você não está pondo a coleção sua, você está pedindo para ela mostrar o que está por debaixo da coleção. E o corpo, ao mesmo tempo que o corpo masculino ele é muito fechado, no sentido de limitações, com isso também se espera muito. Tem que ter cuidado, porque senão vira uma coisa meio forçação, né? Até uma sunga já fica meio estranho, né? Colocar um corpo. Tá? Aí nós tivemos uma ideia. Então fazer assim, vamos fazer o lançamento do underwear antes do desfile, no camarim. Então convidamos alguns jornalistas, colocamos as coisas para separar as araras dentro do backstage dos jornalistas, chegaram os modelos e nós combinamos com eles se eles se incomodariam disso, é uma coisa de um ator, é uma performance. Eles iam tirar a roupa como se ninguém estivesse olhando para eles. Eles estavam tirando a roupa deles para colocar a roupa do desfile, para começar a se vestir. Não, e foi incrível, porque foi uma cena muito gozada, muito legal, muito bem humorada e nos deu muita mente. Foi uma imagem que ficou com a compreensão deles, que eles entenderam, ficou uma coisa super, não ficou uma coisa pesada, não ficou uma coisa forçação de barra, né? Então, por isso que eu acho legal depender dos modelos, eles entendem. Uma das coisas gozadas que eles acham que assim, gozadas, eu acho que funciona. Antes de começar o desfile, tem gente que faz prece, né? Como jogo de futebol, dá as mãos e faz prece e tal. Eu não faço prece, mas eu vou lá, eu aperto a mão de um a um e agradecendo que eles estejam ali. E explico antes do desfile começar o que é a história, o que eu pensei, o que passou pela minha cabeça. Isso é claro, porque eu acho muito ruim as pessoas, um profissional fazer uma coisa sem saber do que está se tratando. Vai ali, troca de roupa, faz rápido. Não que ele precisa rebolar. Por exemplo, no desfile, por exemplo, vocês veem que tem um modelo que vai, beija lá Ninguém mandou ele fazer aquilo. Aliás, não era para ele fazer aquilo. Ele fez, porque ele estava com vontade de fazer, o outro mexeu com um chapeuzinho. Não é bem isso, né? Mas prefiro correr esse risco da pessoa estar ali achando que já está incorporando, mas eu prefiro isso do que essa coisa fria. Claro. Muitas vezes eles acham até que isso vai dar mais naturalidade. Mas que não dá, né? É até engraçado eu falar da história das cuecas, só um adendo rápido, que eu fiz um catálogo uma vez da Mesh. Styling, de catálogo da Mesh, né? Enfim, mas eu fui lá e aceitei fazer. E a gente teve que fazer casting de homens de cueca. E realmente é muito esquisito, né? É uma situação super estranha, o que não deveria ser, né? Porque acontece também na moda feminina, mas por isso que eu acho que tem toda essa história, né? Tem todo um mito em cima realmente da moda masculina que ainda é um pouco presa mesmo, assim, né? Assim, na cabeça das pessoas, não que as pessoas já não estejam fazendo.
Bom, eu estou abrindo então aí para quem quiser perguntar alguma coisa pro Mário. Ah, ainda bem, né? A coisa pior que eu acho desses encontros é quando não tem pergunta. Tem uma pergunta lá. Acho que vai um microfone. Vamos ver. Não, sabe, a gente... É que tá gravando. Ah, que grava. Oi, meu nome é Letícia. Eu gostaria de saber como é que é o seu processo criativo, assim, se você se inspira, se você vê filmes, ou se você faz alguma viagem, se você prefere se isolar, ou se ficar no seu canto pensando para surgir as suas inspirações, ou se, não sei, se você pesquisa os tecidos antes. Eu fiquei curiosa para saber sobre isso. Então, Letícia, claro que eu me preparei um pouco para vir para cá, e antes, inclusive, a gente tinha a possibilidade de passar 3 vídeos. O terceiro seria sobre o aeroporto, que foi um desfile que eu fiz a partir de ter que ficar 8 horas dentro de um aeroporto, e não tinha o que fazer. E aí eu fiquei tentando descobrir de onde eram as pessoas que passavam pela minha frente, e descobri que hoje em dia não dá para saber, porque tinha o negro que era vestido como um lorde, e tinha o alemão que veio de Rastafari, de alguma viagem étnica, então não dava para saber. E eu estava pensando sobre isso ontem, engraçado, parecia que eu já sabia que a Letícia ia fazer essa pergunta para mim, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa história da marca, as viagens. Tem sempre a ver com viagem, sim, mais do que qualquer outro tema, sempre tem um lugar, né? Então, assim, sempre é uma coisa que não foi assim, não foi escolhida assim, agora eu me isolarei durante uma semana e viajarei. Não é bem assim. Acontece que entre um desfile e outro, conheço um lugar, eu fiquei afim de ir para um lugar, eu pensei em alguma coisa que está muito relacionada à viagem, está sim, sempre. Você sempre tem uma relação afetiva, assim, nas escolhas? Ah, né? Porque eu acho que se não tiver relação afetiva, não rola. Porque você tem que estar envolvido a ponto de que, por exemplo, todo o tempo livre seu vai ser para pensar sobre isso. E livre mesmo, sábados, domingos, qualquer tempo de descanso. Não tem descanso. Então, tem que ser gostoso para que você possa dizer assim, não, estou vivendo, estou curtindo a minha vida. Não tem problema eu estar pesquisando, não tem problema eu ter ido para a livraria, para a biblioteca procurar sobre isso, porque estou curtindo fazer isso. Oi, Mário, bom dia. Bom dia. Meu nome é Luísa. Luiz. E queria te falar que é uma honra estar aqui te ouvindo. Sou grande fã do seu trabalho. Compartilho com você essa paixão pela moda masculina. Gosto muito, inclusive meu trabalho de mestrado é sobre isso. Opa. E achei uma ótima oportunidade para te perguntar. É uma busca que eu estou assim, correndo atrás para compreender. Talvez você tenha mais conhecimento que eu, provavelmente. O terno ele vem aí há 200 anos, né, perpetuando, releituras, enfim, mas a estrutura dele se mantém, né, durante todo esse tempo, e eu me pergunto muito o porquê disso, né, acho que você é um estilista que trabalha muito bem com essas adaptações do terno, essa modelagem que muda, né, enfim, a gente tem que se adaptar ao novo tempo. Isso. E uma das coisas que eu defendo é que muito da alfaiataria tradicional, que era feita pelos alfaiates, sob medida e tal, se perdeu com, né, enfim, o fato do terno se tornar um produto reprodutível e tal. Muito bom. E eu queria saber de você, assim, a sua opinião sobre isso, o que você acha, o que se perdeu para você, se perdeu alguma coisa, mas como que você lê essa mudança, enfim, como que você trabalha essa adaptação. Luísa, enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa que você vai entender. Um dia eu fui em Pinheiros para cortar o cabelo, há muitos anos atrás, e eu vi uma portinha que tinha um velhinho que cortava cabelo. Meu avô era barbeiro e músico. Aí eu falei, vai ser legal, né? Eu vou me tornar amigo desse velhinho, eu vou vir sempre cortar meu cabelinho aqui.
ele vai se tornar meu amigo, capaz de eu vir tomar café. Não sei se é por ser pisciano, seja por que for, isso sempre assim, já faço a historinha. Aí, mas eu falei assim, vou levar uma referência para ele, no corte de cabelo. Aí cheguei lá, ele não estava na sala, ele morava atrás. Aí a senhora, devia ser a esposa dele, chamou ele veio lá de trás. Ele não tinha uma cara de velho bonzinho, mas eu sentei e vim cortar meu cabelo. Ainda sorri, ele não sorriu. Aí eu sentei, ele colocou o pano no meu pescoço, a toalha para o cabelo. Aí eu trouxe para o senhor uma referência. Ele mesmo, na mesma hora tirou o pano do meu cabelo, do meu ombro, do meu corpo, e disse que ali não tinha referência. Que ele cortava um corte de cabelo, que era o corte de cabelo que ele sabia cortar. Então tá. Eu peguei, né? Não existiu amizade, nem cafezinho, nem nada, nem cortei o café, nem cortei o cabelo com esse velho. Por que eu estou falando isso? Fazer alfaiataria fica parecendo assim. Eu ouço muitos gente falar, eu faço alfaiataria feminina, Mas alfaiataria significa você contar com um profissional alfaiate para trabalhar junto com você para desenvolver algumas peças. É isso, né? A não ser que você tenha uma empresa, que você construiu uma empresa de alfaiataria. Que para você, por exemplo, é um caso interessante de analisar quais são ainda as grandes empresas no país. Pronto, já te ajudei. Quais são as grandes empresas no país que ainda fabricam em escalas, não pode chamar industrial, mas tem uma máquina para colocar melhor o ombro, tem uma tecnologia do fazer, tecnologia para fazer isso. Na sua maioria, quem faz pouca produção vai buscar os alfaiates como seus parceiros. É um dos parceiros mais difíceis, que algumas vezes eles são esse barbeiro que eu te falei. Eu sei fazer esse terno, é o terno que eu sei fazer. E tem um problema. A alfaiataria, ela tinha uma coisa do rigor de ter clientes. Então não tem nenhum atravessador. Eu sou o atravessador. Percebe? Por mais que eu crie uma curva nova, por mais que eu repense essa modelagem, como é que eu repenso uma gola, repenso em cima do mesmo molde, da mesma estrutura. Então, por exemplo, adiantando um pouco o próximo desfile, por exemplo, eu pedi assim, não queria, vamos fazer tudo sem forro, vamos fazer sem forro, vamos fazer sem ombreira. Ele olhava para mim como que dizia assim, não entendi nada, fazer sem forro, sem ombreira. O que ele está me mandando fazer? Eu sei que ele está pensando isso, porque eu estou mexendo num fazer, numa tecnologia que é dele, entende? É muito difícil isso. É como você falou, são estruturas de 2 séculos, já que são. Por que não mudou? Porque não mudou, porque não precisou mudar. Porque senão, para que você me traz referência desse cabelo? Se eu corto o cabelo há 60 anos, ninguém mandou eu cortar cabelo de outro jeito. É meio parecido. Eu achei que a história do barbeiro tem a ver com essa relação do terno, do paletó. Dos padrões, do mexer no que não precisa mexer. Por exemplo, a gente veio construindo há umas 3 coleções, mais 4 coleções, o paletó curto. Mas ele precisa passar por um entendimento, alguém precisa gostar disso, Por mais que já tenha uma moçada roqueira que reutilizou esse paletó de uma forma, mais jaqueta, menos paletó. Eu adoro essa ideia de paletó, isso tem tudo a ver com a moda de homem. E a coisa principalmente do poder. É muito gozado hoje você pensar assim, que você está em frente ao Bela Sintra, Estou dando exemplo de Bela Sintra como um restaurante clássico de empresários. A única vez que eu fui, me senti tão miserável, tão pobre, porque todos tinham terno, todos estavam de terno, todos pareciam donos de siderurgias, de milhões, não sei o quê. Eu falei, o que estou fazendo aqui? Aí é gozado ver que o mesmo homem que sai de um restaurante como esse, o segurança que abriu a porta está vestido igual a ele. O motorista que ele tem também está vestido com o mesmo paletó. Óbvio, não é o mesmo paletó, um é da Colombo, o outro é do Jorge Armani. Mas a estrutura, quase uniforme.
Bom dia, Mário. Bom dia. Prazer conhecer. Prazer. O que eu queria perguntar é o seguinte: qual a imagem da marca Mário Queiroz para o Mário Queiroz? E para que tipo de homem, ou quais as características que o homem tem que ter para poder comprar as suas peças, o seu produto e viver a sua marca, aceitar esse estilo de vida? Eu decidi fazer a marca, primeiro porque teve uma pessoa que topou fazer comigo. Que disse assim, não, eu acho que a gente tem que fazer, vamos arregaçar e vamos fazer. Mas eu decidi fazer essa marca porque eu vinha de um crescente de trabalhos, de jobs e de trabalhos que eu fiz durante marcas que eu desenhei, inclusive durante 9 anos, que me indagavam muito essa coisa do masculino. Eu gosto do segmento, obviamente, mas me perguntava assim, mas qual será o futuro disso que eu estou fazendo? Para onde vai isso? Né? Então, eu digo que a marca surgiu num momento que tinha na minha cabeça o streetwear, porque eu desenhei durante muitos anos uma marca de streetwear, e do outro lado o casual, que era uma coisa boba, é uma coisa assim de, quase dizendo assim, eu não me mostro quando me visto, eu não tenho personalidade, eu não tenho estilo nenhum. E o streetwear, eu gosto muito da roupa do streetwear, exatamente que é o contrário, eu tenho estilo, este é o meu estilo. E é próprio de quem tem coragem de pegar um skate e atravessar, por exemplo, a Rua Augusta de skate no meio do trânsito. Só que a gente não pode viver a vida inteira atravessando a Rua Augusta num skate no meio do trânsito. E eu perguntava, o que é essa gente bacana? Porque eu conheci muito skatista bacana. E falo skatista assim como surfista, gente desse meio, uma moçada bacana mesmo. E aí estava a música envolvida, né? Muita gente de música. Eu falei, como vai ser depois que não puder andar de skate no meio da Paulista? Aí foi isso que me inspirou, e eu pensei assim, eu vou fazer, já que eu não quero ser, nunca imaginei virar milionário, graças a Deus, porque senão ia ser uma decepção sem fim. Eu nunca me projetei assim, vou fazer uma marca para me tornar milionário, terei lojas em todos os shoppings do Brasil, nunca pensei, juro por Deus, nunca pensei isso. Toda vez que até apareceu a oportunidade de abrir loja em shopping, eu olhava para os céus e olhava para mim e disse assim, não, pelo amor de Deus, Mário, ao menos um domingo para fazer alguma coisa, para ser gente normal, não vamos. Eu nunca abri uma loja em shopping. Domingo a loja está fechada. Ao menos um domingo. Né? Então, aí, a gente, como não queria uma distribuição muito grande, isso nos deu, durante esses 15 anos, a possibilidade de não ficar querendo fazer coisa para ganhar dinheiro. Ou seja, não precisava... Tem que fazer polo, porque polo é que dá dinheiro. Não, eu fiz a polo a hora que eu quis, a hora que eu estou com vontade, faço a polo que eu quero, não é a polo igual, não coloco um monte de aplicação, porque é um monte de aplicação F, A, B, Abercrombie, não sei o que, não sei o que. É isso que dá, que os gays vão na The Week, aí os ricos, novos ricos usam, não é isso. Eu queria roupa como eu gosto. E a coisa que eu mais acho bacana é ver a pessoa do jeito que ela é, entrar dentro da minha loja e você vê que está feliz de estar percorrendo a Arara e destacar uma peça assim, que legal, que divertido é isso, que legal, que bacana essa combinação de amarelo. Ai, lógico, um amarelo aqui, que bom. É isso, o perfil é esse, de quem gosta, quem se diverte com moda. Tem que ser divertido, tem que ser divertido. Isso não é uma bobagem, né? É roupa, é pano que se cobre. Não, tem que ser divertido, tem que falar da sua alegria em viver. Né? Não é legal ver uma mulher que assim, diz assim, nossa, vou sair, ou vou sair com meus amigos, ou vou sair com meu namorado, ou vou sair porque eu quero arranjar alguém, ou porque eu não quero arranjar ninguém, que eu quero ser bonito, se maquiar, se enfeitar, para sair e se sentir, pô, eu tô bem, que legal. Não é legal também pensar um homem fazendo isso? Se maquiar, pode fazer o que quiser, pode passar um rímel, pode passar corretivos, as grandes empresas de beleza, muitos já estão vendendo ótimos corretivos para quem passa a madrugada na farra e no dia seguinte tem que estar lindo, não é? Pôr uma roupa bonita, é legal, só faz sentido se for assim, se for para que mais? Não vai mudar a vida de ninguém assim, muda enquanto afirmar o estilo, isso é bacana, porque aí a tua casa vai ficar com a cara. Você pensa assim, qual é a minha cara no mundo?
É o meu estilo da minha roupa, da minha casa, do carro que eu puder, ou dos lugares que eu vou optar. Não é? A gente tem espaço para mais uma pergunta? Uma última? Para o ímpar? Faz duas. Jogada É tão bom assim quando... A gente já faz as duas, daí se você... Né, daí já responde uma só. Tá bom, tá bom. Tem que acabar. Tem que abotoar, acho que tem que colocar botão lá no jogo. Olá, Olá, boa tarde. Olá, Mário. Meu nome é Aline. Aline. E é um prazer revê-lo. Já encontrei você em vários eventos, principalmente nos eventos acadêmicos. No último colóquio, a gente se viu no colóquio. Tenho acompanhado o teu trabalho, o teu livro, o lançamento. Obrigado. Parabéns por toda essa tua trajetória, né? Não só profissional, mas também acadêmica. E é justamente por isso, por eu ter uma trajetória um pouquinho parecida, né? Eu vim do mercado e entrei na academia. E eu queria te perguntar como é que você se sente agora? Como é que é a sua relação com o trabalho depois de 15 anos de marca? Com certeza mais maduro, mais seguro, e agora com esse olhar diferente, né? Que bem ou mal, a experiência de entrar nesse universo acadêmico, de desenvolver um trabalho, de escrever um livro, acaba, de uma certa forma, abrindo novas janelas de possibilidades para o seu trabalho no mercado. Pelo menos foi assim que eu senti um pouco comigo, né? Acho que deve ter. E eu queria saber como é que você está, como é que está o designer, Mário Queiroz, mais maduro e mais acadêmico. Obrigado. Posso responder essa? Claro. Eu não mando nada aqui. É muito interessante, né? Nada é à toa mesmo ter essa parada e poder estar respondendo essas perguntas, ouvindo coisas tão... Outro dia eu vi uma garota chorando no televisão, achei tão ridículo, eu vou fazer Bom, mas assim, você tem toda a razão. Eu fiquei durante 14 anos numa instituição de ensino, achei que eu não ia mais entrar dentro da escola, só seria estudante, porque topei a maluquice de seguir o mestrado e agora fazer o doutorado. Fiz um semestre assim, me senti um garotinho envergonhado, dizendo assim, olha, eu fiz mal, mas eu vou ser melhor, eu vou ser melhor. Mas o meu orientador, o Norval, ele fala uma coisa para mim toda vez que eu vou falar para você, não, eu não quero mais saber de nada disso, quero brincar de outra coisa, eu quero ser acadêmico, quero estudar. Ele falou, não, enquanto eu estiver do seu lado, você será designer também, porque você faz muito bem isso. E, na verdade, as coisas estão todas dentro da mesma gaveta, desde que as coisas se misturem, Mário. E eu deixo. Minha gaveta é bem misturada, os processos criativos e tudo mais. Mas eu estou assim, Aline, né? Então, Aline, eu estou mais assim, suave, porque, afinal de contas, né, chegar aos 48 não é só para ter cabelo branco, né? Aliás, eu sempre quis isso, sabia? Essa coisa assim de capitão. Aí, mas é também para, por exemplo, não ficar tão grilado assim. Será que fulana vai falar bem de mim sobre o meu desfile? Isso, por exemplo, não tenho mais. Não tenho mais. Entendo hoje direitinho como a mídia funciona. Entendo quando falam bem, fico muito feliz. Fico triste quando falam mal, mas entendo. Isso já suavizou, isso já deixou já no nível assim, já acho assim que eu ficava pensando, se eu parar de fazer desfile, vão esquecer de mim. Acho que não vão, acho que eu posso parar quando eu puder, quando eu quiser, talvez, né? E continuo dentro da área acadêmica, acabei sendo convidado por uma outra instituição, um projeto completamente diferente, né? O IED, né? Estou dirigindo moda no IED, é muito gozado. Estou assim, fazendo papel de coordenador, conversando com o aluno, mas na verdade, uma coisa eu tenho certeza, mais do que creme, o que mais deixa a gente jovem é conversar com gente jovem e se colocar assim, de igual para igual. E quem é meu aluno sabe que eu sou bem assim, eu não tenho pose, eu posso ter um espiripaque de arrancar rabo assim, de nervoso, mas eu não tenho pose, eu gosto. Por exemplo, eu converso com um garoto de 17 anos que acabou de entrar na faculdade como quem eu vou aprender com esse cara. E vou. E aprendo. Então eu vou para a escola para fazer o papel de coordenador, professor, diretor, sei lá, que é tudo a mesma coisa, por causa
dos cremes. Para economizar nos cremes. Economizar nos cremes. E vou topar essa parada aí. Eu achei que ia trancar aí o doutorado, mas não vou não, vou encarar. Vamos nessa, né, Cris? Isso também faz muita diferença, por exemplo. Eu sou também de uma geração que já a história vai contar, onde pessoas bacanas se encontraram na academia. Né? Estou aqui por essa via. Não é? Então, assim, a gente se conhece. Talvez a gente não esteja tão juntos quanto a gente gostaria de estar, mas a gente está sempre se cruzando e aí a possibilidade do meio acadêmico juntar gente legal é muito bom. Fazendo roupa para o desfile, como que é essa correria? Você já está tudo pronto assim semanas antes? Adoraria, mas com essa história de Copa do Mundo, né? Aliás, isso daí também é uma discussão aqui dentro desse projeto todo, né? Que eu ouvi muito esse semestre assim, mas hoje nós só estamos pensando em Copa, né? Vou ser rápido, porque mandaram dizer que já não acabou. Mas é assim, o funcionamento nosso, nós somos assim, hoje a gente está crescendo para um outro lado que talvez vale a pena comentar. Nós estamos fazendo um trabalho de licenciamento. Hoje a Mário Queiroz tem 2 grandes licenciamentos, aliás, 3 grandes licenciamentos. Um com a linha de tricô, que está sendo, graças a Deus, um sucesso. Não só sucesso de venda, mas trabalhar com esse povo, com a Zanata, é demais. É uma empresa que a gente tinha tudo para dizer assim, nossa, mas como é que vai dar certo isso? Vocês são gaúchão mesmo da serra, com o Mário. Não, está dando super certo, adoro trabalhar com eles. Virei agora, depois de 4 anos trabalhando com a Romanel. A Romanel, essa será o último desfile que vai me patrocinar, mas invertemos as nossas situações. Hoje eu sou consultor da empresa, não só para o masculino, mas por causa da família, do entrosamento que se deu. E nessa coleção de domingo eu estou lançando uma linha de bolsas masculinas. Adoro bolsas, sempre você vai olhar aqui na minha coleção, tinha um pouquinho de bolsa, mas dessa vez é uma coisa mais profissional, porque é feito dentro de fábrica. Isso é para te responder. Tudo aquilo que eu quero distribuir bem, eu não faço. Eu mando fazer em fábricas especializadas. Então, minha camisaria é feita por uma empresa de camisaria. Nesse caso não é um licenciamento, mas eu compro de uma empresa. Agora, então qual é aquela roupa que você corta 1 a 1, que o Zé vai lá e, tadinho, está lá, cortando 1 a 1. A sunga, por exemplo, o tecido chegou ontem. Mas é assim, chega porque foi mandado estampar, mas peças únicas de desfile a gente corta no nosso ateliê. E o restante a gente tenta produzir dentro das grandes fábricas. Bom, queria agradecer ao Mário, principalmente. Foi muito legal para mim, principalmente também, poder falar e ouvir de alguém que faz tão bem moda masculina. E queria agradecer a todos vocês pelas perguntas e pela presença. Obrigado. Também quero agradecer a oportunidade, agradecer você estar aqui, foi ótimo. Muito obrigado, valeu.